E aí, galera? Tudo sussa na montanha-russa da história? Já pararam para pensar como seria ter um rei que é tipo um pastel de feira, completamente fora da casinha? Um cara que acorda num belo dia e decide, sei lá, transformar o palácio num BBB só com estátuas? Pois é, meus queridos. A história é tipo um daqueles programas de auditório de domingo. Um show de bizarrices e reviravoltas que fariam até o Faustão pedir arrego. E quando o assunto é realeza, meu amigo, o negócio fica mais cabeludo que pastel de feira na Tijuca. No vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça no lado podre do poder e conhecer os 10 reis mais insanos e cruéis que já pisaram nesse mundão. Segura o forninho, porque o babado vai comer. Abrindo nosso top 10 com um chute no pau da barraca, temos Henrique VIII da Inglaterra, o rei que fazia cosplay de barba azul na vida real. Esse camarada era tipo um saci pererê de peruca invocado, teimoso e com um apetite insaciável por esposas. A gente sabe que naquela época divórcio era mais difícil que encontrar água no deserto, mas o Henrique, esse aí se superou. Ele basicamente mandou a Igreja Católica catar coquinho e fundou a sua própria igreja, a Anglicana, só para poder trocar de esposa como quem troca de cueca. 2 de suas 6 esposas acabaram virando presunto, literalmente, por ousarem encarar o rei de frente. Ele era obcecado por ter um herdeiro homem, e ai de quem ousasse ficar no caminho. Henrique VIII era a prova viva de que poder na mão de gente errada é igual a dar um rojão pro Lula molusco, só dá mim. Ele transformava qualquer desafeto em ração de cachorro. E acreditem, ele não era muito de fazer amigos não. O cara era mais paranoico que barata em casa de faxina, instável e capaz de explodir por qualquer coisa. A crueldade do Henrique VIII era tão lendária quanto o seu bigode, que, aliás, ele usava como símbolo de poder e virilidade. Infelizmente, por trás daquele bigode de respeito, existia um homem cruel e implacável, que governava com punhos de ferro e coração de pedra. Henrique VIII deixou um rastro de sangue e terror por onde passou, mas, ironicamente, também foi responsável por grandes mudanças na Inglaterra. No fim das contas, Henrique VIII foi um paradoxo, um tirano que moldou a história da Inglaterra, um monstro que também foi um gênio, um homem cruel, que de alguma forma ainda é lembrado como um dos maiores reis da Inglaterra. Saindo da Terra da Rainha, atravessamos o Canal da Mancha e vamos parar na Espanha, onde a história de Joana I, mais conhecida como Joana, a Louca, nos espera. Diferente do nosso amigo Henrique VIII, que era o próprio capeta de batina, Joana era uma vítima das circunstâncias, uma alma penada pela vida e pela corte. Imaginem só, ser uma herdeira poderosa, dona de uma inteligência de dar inveja, mas ser constantemente tratada como um daqueles bibelôs da sala de estar. Bonito, mas inútil. Essa era a sina da Joana. A história de Joana, a Louca, nos mostra que, às vezes, a pior prisão não é feita de grades, mas sim de mentiras, traições e da frieza daqueles que deveriam nos amar. É de cortar o coração saber que uma mulher tão forte, inteligente e apaixonada tenha sido reduzida a um fantoche nas mãos da corte, taxada de louca por aqueles que se beneficiavam de sua fragilidade. No fim das contas, Joana, a Louca, é um lembrete amargo de que a história é escrita pelos ganhadores e que muitas vezes a verdade se perde no meio de narrativas cruéis e distorcidas. E por falar em Espanha, preparem o coraçãozinho, porque agora é hora de conhecer Carlos II, o rei que parecia ter saído direto de um episódio de Sobrenatural. Apelidado de O Enfeitiçado, Carlos II era o resultado de gerações e mais gerações de casamentos entre membros da família real espanhola, os Habsburgos. Era tanta gente casando entre si que, no final das contas, o DNA do Carlos II devia ser mais misturado que o caldeirão da Dona Clotilde. O resultado? Uma sequência de problemas de saúde que fariam qualquer médico largar o estetoscópio e sair correndo. Capítulo 4. Nero, o imperador que tocou fogo em Roma. Literalmente. Da Espanha, a gente pega um jatinho, por que não, né? E parte para a Roma Antiga, onde o imperador Nero, o rei do barraco, nos espera. Se você achava que o ditado "Roma não foi construída em um dia", era impressionante. Espere só para ouvir a história de como Nero quase transformou tudo em cinzas em uma semana. Esse camarada era o rei da polêmica, um verdadeiro mestre na arte de causar caos e incendiar tudo, literalmente. Capítulo 5.
Luís II da Baviera, o rei que construiu um reino de sonhos e faliu a Alemanha. Deixando a Roma em chamas, a gente pega um Uber e segue para a Alemanha do século XIX, onde vamos conhecer o rei Luís II da Baviera, também conhecido como o Rei Louco. Mas não se enganem pelo apelido, porque o Luís não era louco de pedra, ele era louco por castelos. Esse cara era tipo um jogador de The Sims da vida real, só que em vez de pixels, ele usava mármore, ouro e muito, mas muito dinheiro. Capítulo 6. Maria I, a Rainha Sanguinária, que coloriu a Inglaterra de vermelho. Voltando para a Inglaterra, preparem-se para conhecer a Rainha Maria I, mais conhecida como Maria, a Sanguinária. E acreditem, esse apelido não é à toa. Maria era o tipo de pessoa que colocava a religião acima de tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Ela era católica fervorosa em uma época em que a Inglaterra estava virando a casaca para o protestantismo, e para ela não havia nada pior do que um herege. Capítulo 7. Qin Shi Huang, o imperador que unificou a China e queimou todos os livros. Da Inglaterra, a gente pega um dragão. Por que não, né? E voa até a China antiga, onde vamos conhecer o imperador Qin Shi Huang, o cara que unificou a China, construiu a Grande Muralha e ainda teve tempo de sobra para queimar todos os livros que não concordavam com ele. Esse cara era o mestre da estratégia, um verdadeiro gênio militar que, aos 13 anos de idade, já comandava exércitos e conquistava reinos como quem joga War. Capítulo 8. Vlad, o Empalador, o verdadeiro Drácula que inspirou pesadelos. Da China, a gente pega um atalho pela Transilvânia, Ui, e vamos parar na Romênia, onde vamos conhecer Vlad III, mais conhecido como Vlad, o Empalador, o cara que inspirou a lenda do Conde Drácula. Se você achava que o Drácula dos filmes já era assustador, espere só para conhecer a história real. Vlad, o Empalador, era o rei do Gore, um mestre na arte de torturar seus inimigos das formas mais criativas e agonizantes possíveis. Capítulo 9. Calígula, o imperador romano que queria ser um deus e um monstro. De volta à Roma antiga, preparem-se para conhecer Calígula, o imperador que transformou a extravagância em arte e a crueldade em um estilo de vida. Calígula era o tipo de cara que fazia o Nero parecer um anjo de candura. Ele era obcecado por poder, por luxo e por humilhar seus inimigos das formas mais cruéis e criativas possíveis. Capítulo 10. Ivan, o Terrível, o czar que espalhou o terror pela Rússia. E para fechar com chave de ouro e muito medo, a gente viaja até a Rússia, onde vamos conhecer Ivan IV, mais conhecido como Ivan, o Terrível, o czar que transformou a Rússia em um verdadeiro inferno na Terra. Ivan, o Terrível, era o tipo de governante que fazia questão de mostrar para todo mundo quem mandava. Ele era cruel, implacável e tinha um temperamento mais explosivo que um barril de pólvora. E aí, gostaram da viagem? Espero que tenham se divertido com as histórias desses reis e rainhas completamente fora da casinha. Mas é claro que a gente não pode esquecer que, por trás de toda a loucura, crueldade e extravagância, existiam seres humanos complexos, com seus traumas, motivações e desejos. A história é um novelo cheio de nós, e é importante a gente analisar esses personagens históricos dentro do contexto da época em que viveram. Se você curtiu esse mergulho no lado obscuro da realeza, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Valeu, galera! Até a próxima!